Olá, boa noite, gente. Estamos aqui em mais uma live do Movimento Nacional dos Catadores. Estamos sendo transmitidos no YouTube e no Facebook. Então, quero agradecer vocês que já estão acompanhando aí, já pedir de antemão que vocês possam curtir a nossa live lá no YouTube ou no Facebook e compartilhar para a live chegar em mais pessoas e a gente poder dividir esse conhecimento com outras pessoas, tá bom? Então, façam esse favor que é muito importante para a gente, para divulgar a live, vocês compartilharem aí nos seus perfis. Hoje, então, estamos conversando sobre a essencialidade do trabalho dos catadores e a vacinação, sempre aqui com nossa live, sempre com convidados super especiais e tal. Então, quero agradecer já de antemão o Roberto, a Paula e o Joilson por aceitar o nosso convite, estar conversando com a gente hoje. Vou ler aqui a biografia deles para vocês. Então, a gente tem aqui o companheiro Joilson Santana, que é catador, lá da Bahia. Ele é da ONG Centro de Arte e Meio Ambiente, a CAMA. Ele faz parte do Fórum de Economia Solidária lá da Bahia e é bacharel em Administração de Empresas. E também mestre em Planejamento Territorial. Seja bem-vindo aí, Joilson. A Ana Paula Medeiros é catadora lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, é presidente da unidade de triagem da Vila Pinto e é secretária do Fórum de Catadores de Porto Alegre. A Paula também é graduada em administração de empresas, então hoje a gente tem um time aí de administradores, né? Que o Roberto também é da área da administração. O Roberto Laureano é catador, é integrante da equipe de articulação do Movimento Nacional dos Catadores, é presidente da ANCAT, é associado da cooperativa Cruma, da cidade de Poá, e estudante de administração. Então, sejam muito bem-vindos aí. Vou passar a palavra, começando com o Roberto, para ele poder dar uma saudação inicial, depois Ana Paula e Joilson. A palavra está com vocês. Olá, boa noite a todos e a todas, né? Importante esse debate de hoje. Como o Davi disse, eu sou o Roberto, sou um catador de material reciclável, já disse, né, tudo, que eu faço parte de uma cooperativa. E hoje estou também como presidente da Associação Nacional de Catadores, ANCAT, né, que é uma entidade aí que hoje desenvolve vários trabalhos aí no Brasil inteiro, relacionados aí a projetos ligados à logística reversa. Queria parabenizar mais uma vez esse canal do movimento, né? Esse Davi, toda a equipe aí que está ligada a essa comunicação muito interessante, importante que está acontecendo no movimento, né? Essa comunicação cada vez mais que está crescendo e cada vez mais se qualificando, com catadores e catadoras juntos, né? Catadores júniores também, né? Tem muita companheirada aí nova aí nessa área aí ajudando também a nossa comunicação. Então, queria aí deixar de já agradecer e parabenizar por esse debate importante e essencial aí para a gente discutir aí para a nossa categoria de catadores e catadoras e todos aqueles que trabalham ou que apoiam os catadores e catadoras. Então, muito obrigado, uma boa noite para todos, que tenhamos um bom evento. Valeu, Roberto, brigadão. A Ana Paula, se quiser dar uma palavrinha de saudação agora, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Meu nome, então, é Ana Paula, falo aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, da pontinha do Brasil, né, no finalzinho do nosso mapa. Fico muito lisonjeada de fazer parte hoje dessa live com esse time aí maravilhoso, né, Roberto, do qual eu acompanho há muito tempo, né, tive o prazer de já te conhecer pessoalmente, diante de uma multidão, né, então acho que tu é um exemplo, assim, que a gente gosta daqueles exemplos que a gente gosta de seguir, né, e eu fico muito, muito feliz de poder hoje falar da nossa categoria, né, que está aí passando por esse momento tão difícil, né, que não está tendo esse reconhecimento
que já merecia antes mesmo da pandemia, né? Mas que com a pandemia vem mostrar o quanto somos invisíveis, né? Quanto somos essenciais, porém invisíveis, né? Então, quero poder aqui hoje compartilhar o meu conhecimento, né? Diante da minha vivência, diante da minha experiência de 25 anos como catadora, né? Participando aí junto com o movimento. Obrigadão. Valeu, companheira. Joilson, é contigo. Olá a todos e todas, tudo bem, gente? Prazer também estar aqui com vocês, estar aqui com o Davi, com a Paula, com o Roberto e com quem está acompanhando a gente. Sou Jorge Santana, como o Davi colocou, também catador de materiais recicláveis, atualmente integrante de uma organização não governamental aqui do estado da Bahia, o Centro de Arte e Meio Ambiente, o CAMA, que tem uma atuação desde 1996 no apoio e fomento ao trabalho dos catadores de materiais recicláveis aqui do estado. Também tive a honra de ser o fundador da primeira rede de cooperativas aqui do estado da Bahia, o Complexo Cooperativo de Reciclagem da Bahia, a quem eu mando um abraço a toda a turma, e também uma das primeiras cooperativas aqui da capital baiana, a CamaPet, a qual eu integrei durante quase mais de 15 anos. Então, estamos aí há quase 2 décadas fomentando a luta do trabalho de uma categoria, como a Paula colocou, invisibilizada, mas que é essencial para uma série de dinâmicas da vida da sociedade. Então, importantíssima essa live, o tema de hoje, para garantir vida, para garantir visibilidade e, mais do que nunca, garantir continuidade a todos nós, catadores e catadoras de materiais recicláveis, diante da pandemia do novo coronavírus. Valeu, gente. Sejam muito bem-vindos aí. Eu vou começar perguntando para vocês em relação a essa questão da essencialidade do trabalho, né? Muitas prefeituras reconhecem aí o serviço de limpeza pública, o serviço de coleta e aterramento de resíduos como um serviço essencial, mas ainda não reconhecem a coleta seletiva como serviço essencial, né? Queria que vocês começassem fazendo comentários sobre isso. A gente vai começar com o companheiro Roberto. Roberto, abre o teu microfone. Obrigado, Davi. Na verdade, nós estamos vivendo, né, um momento crucial, né, para a categoria de catadores e catadoras, inclusive para a gente poder fazer uma grande reflexão em torno aí do nosso trabalho, né? Nós estamos aí num momento aí que, além de toda, infelizmente, né, essa crueldade que essa pandemia está trazendo para o nosso país, né, e para o mundo, né, e principalmente para as pessoas mais pobres, né, e as mais necessitadas, de forma especial para nós, catadores e catadoras de material reciclável, está trazendo, na verdade, abrindo para a gente uma janela da importância, né, desse nosso trabalho, né? E a importância do nosso trabalho, a gente vem brigando muito, lutando muito aí, né, para essa questão do reconhecimento da essencialidade. Porém, como o Davi já colocou, a essencialidade do nosso trabalho já é estabelecida em lei. O que nós precisamos, na verdade, é que os governos estaduais, municipais, reconheçam isso, né? E nós, na verdade, quanto ao ANCAT, recentemente, inclusive, a gente não divulgou ainda, então a gente, antemão aqui falando, né, passando aqui para nessa live aqui, está muito fresco ainda, está inclusive tirando cópias aqui. Nós estamos levantando com o nosso time jurídico alguns pareceres jurídicos da essencialidade desse trabalho nosso de catador de material reciclável, né? Que ela não é só uma questão romântica, né? Os catadores, porque são os catadores, é um trabalho essencial. Não. Nós estamos dizendo que o nosso trabalho de catador e catador de material reciclável é essencial por conta, na verdade, de 3 questões. Primeiro, nós estamos ligados à cadeia de alimentos. Nós coletamos os materiais que saem da cadeia de alimentos, que são as embalagens. E a cadeia de alimento, ela é essencial. Então, nós, catadores e catadoras, nós somos extremamente importantes dentro dessa cadeia. Porque se a cadeia de alimentos não tiver os catadores e catadoras de material reciclável, não tem coleta das embalagens de alimentos. Então, nós estamos ligados nessa cadeia de alimentos que é fundamental. Então, e isso está estabelecido em lei. Existem leis, na verdade, que garantem, na verdade, que
a cadeia, toda a cadeia de alimento, ela é essencial. Então, os catadores estão ali, nós coletamos diariamente todas, na verdade, as embalagens da cadeia de alimento. A segunda questão, como o Davi colocou, que nós estamos dentro do manejo dos resíduos sólidos. E o manejo dos resíduos sólidos, na verdade, ele é lei. O manejo dos resíduos sólidos, ele é o quê? É a coleta convencional, é a coleta de entulho, é a coleta seletiva também. É a coleta dos catadores e catadoras. Então, é também um trabalho essencial. Não deixa de ser um trabalho essencial. O que nós precisamos, na verdade, é dos governadores poderem dizer, olha, os governadores e os municípios, né, decretarem, na verdade, que essa categoria é essencial. E por terceiro, que aí, né, eu ainda não levantei em lei, mas é fundamental, que foi um momento que nós demonstramos que 90% da matéria-prima sai da nossa mão, foi no momento, na verdade, que boa parte dos catadores e catadoras pararam de coletar material reciclável. E a cadeia da reciclagem também se declinou. A cadeia da reciclagem, ela parou. E hoje, inclusive, ela está toda atrapalhada por conta, na verdade, que nós, catadores e catadoras, paramos de coletar esses materiais. E muitos desses materiais indo para o aterro sanitário. Então, a essencialidade, né, desse nosso trabalho é fundamental por essas três questões. A questão de nós estarmos na cadeia de alimentos, isso está fundamentado juridicamente, por nós estarmos no manejo de resíduos e por nós estarmos, na verdade, alimentando a cadeia da reciclagem no Brasil. Então, não dá mais para nós ficarmos, na verdade, fora, né, dessa essencialidade. É lógico que quando nós falamos de essencialidade, não podemos deixar de falar também dos cuidados necessários, e nós estamos trabalhando com isso. Existem protocolos que já dizem, estudos científicos que dizem a quantidade de tempo que o catador tem que deixar o material numa quarentena, né? A forma de manuseio desse material. Então, nós temos dois estudos muito importantes, um do Ministério Público Federal, que ele dá todas as orientações desse protocolo para os catadores, inclusive as orientações para os municípios, para as prefeituras e para os estados. E nós temos também, na verdade, um grande estudo também, que é do ORES, do Observatório da Reciclagem, que é um grande parceiro nosso, que tem cientistas, que tem várias pessoas da área técnica, que fizeram um grande manual para nós, catadores e catadoras, orientativo dos protocolos. Então, eu acredito que não há discurso de dizer que os catadores não são um serviço essencial, e não tem discurso também em dizer que nós não temos ferramentas para trabalhar, dar continuidade no nosso trabalho. O que nós não queremos mais, na verdade, é ficarmos sem a prestação de serviço, tudo isso. Porque o que pega em tudo isso é porque nós não somos pagos. Nós alimentamos a cadeia da reciclagem, nós fazemos o manejo dos resíduos no município, fazemos a limpeza pública nos municípios, fazemos a educação ambiental nos municípios, desenvolvemos um trabalho para a cadeia de alimento, recolhendo as embalagens deles, no qual eles computam na logística reversa, e nós, catadores e catadoras, muitas vezes ficamos à mercê. Somos o público que mais sofremos nessa cadeia ou trilionária, né, que mais sofremos somos nós, catadores e catadoras de material reciclável. Então, é um momento, na verdade, de repensar. Por isso que eu digo que esse momento da pandemia ele trouxe para nós uma grande reflexão. Porque nós nunca paramos, como catadores e catadoras de material reciclável, nesse novo momento, né? Antigamente, parar e falar de essencialidade de trabalho. Nós nunca paramos, na verdade, de falar da nossa importância nessa cadeia da reciclagem. E hoje, na verdade, a gente começou a rever esses conceitos. Inclusive, buscar em lei a nossa atuação essencial e importante nesse processo. Fico por aqui e estou aí para nós continuarmos o nosso debate. Obrigada. Valeu, Roberto. Muito importante a tua fala, muito importante essa questão da atuação no campo jurídico, né? Que a ANCAT tem feito e tal. É muito importante. Às vezes as informações que a gente tem, elas servem, inclusive, para municiar, né, o Poder Judiciário de argumentos para entender o que está envolvido nessa questão dos resíduos, né? Muito juiz por aí ainda não sabe. Vou passar agora para a Ana Paula, para ela
comentar essa questão da essencialidade, como que ela vê esse tema aí no contexto de Porto Alegre. Então, acredito que as nossas falas, elas vão ser complementares, né, diante da experiência e da vivência de cada um no seu estado, no seu município, né. Faço minha todas as colocações que o Roberto colocou e queria acrescentar, né, que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul e também no município de Porto Alegre, e acredito que se aplique também na Bahia e em São Paulo, né, que são os decretos que foram gerados no início da pandemia. Né, então, muito diante da fala que o Roberto traz, né, desse descumprimento do que foi acordado com a sociedade, né, então, os governos, eles descumprem automaticamente os decretos e leis que eles mesmos criam, né, então, isso é muito confuso para a gente, né, mero cidadão e trabalhador, né, porque foram criados decretos estadual e municipal que diz que todo serviço público prestado à sociedade, ele é essencial, né, automaticamente nós estamos incluídos dentro deste processo, né, e isso já é automaticamente um descumprimento, né, e deveria ser não só tratado pela categoria como um olhar de descumprimento, mas visto diante do próprio governo que está descumprindo, né, um decreto. Então, isso já se torna bastante grave, né, a partir do momento que não se tem essa preocupação de se reler o que foi escrito, né. Então, na verdade, os catadores, a categoria dos catadores por todo o Brasil, ele não quer ter uma prioridade na fila, né, ele não quer furar a fila, ele quer, sim, ser reconhecido como serviço essencial que está escrito no papel e ter, sim, esta prioridade de vacinação no momento mais pertinente que for possível, mais urgente que for possível. Né? Acredito eu que o nosso serviço prestados nos municípios, eles não tiveram trégua, eles não pararam em nenhum momento. Até no momento em que o Brasil inteiro parou, a categoria não teve nem sequer este privilégio, vamos dizer assim, né, porque somos profissionais que dependem de uma produção, né, que depende do seu dia a dia, de produtividade, e não podemos nos dar o luxo sequer de ter a oportunidade de parar e poder passar por uma quarentena, ou sequer 7 dias, né, que é o que eles preveem aí numa desconfiança de sintoma relacional do Covid. Né, isso é muito triste, né, porque às vezes a gente tem toda a questão de usar os protocolos ditos pela OMS, mas a gente realmente, assim como toda a população do Brasil, corre risco diariamente, né, então, infelizmente, é um trabalho que a gente não tem muitos privilégios que profissionais, né, engajados num processo de CLT ou empresários hoje conseguem ter, né, então isso é uma diferença entre profissionais catadores e outras categorias que hoje conseguem ainda ter algum tipo de privilégio, ainda que isso seja triste dizer, mas acontece, né. A outra questão que queria complementar no que o Roberto falou é essa questão da não preocupação dos governos no início da pandemia, né, com a despreocupação da entrega desse resíduo para os catadores, né, não se pensou num protocolo, numa estratégia, né, não se pensou em nenhuma temática dentro dos municípios que pensasse a entrega desses resíduos para os catadores, né, aqui no município de Porto Alegre, inclusive, é muito falha a questão do programa de educação ambiental, né, que não trata nem sequer dos resíduos, né, quanto mais o processo de cuidado da entrega desses resíduos, né, então, também é um descumprimento e uma falta de atenção que, infelizmente, os nossos governantes, eles estão tratando isso com banalidade, né, então, são situações que a gente traz, né, hoje aqui, para chamar atenção, na verdade, né, desses descumprimentos. A outra questão que a gente diz que é o que mais está gritante hoje na mídia, né, é a preocupação do governo federal em relação à economia, né, e a gente pode dizer aqui com todo prazer que somos uma categoria que movimentamos, né, a economia do Brasil,
Nós somos essenciais, inclusive, para a economia do Brasil, né? Porque abastecemos aí a indústria do papel e do plástico, né? De uma forma fenomenal. Então, quer dizer, se existe essa preocupação em relação à economia, por que não nos tratar enquanto essenciais também para a economia? Né? Diminuir trabalhadores dentro das unidades de triagem por pertencer ao grupo de risco, né? Ou até mesmo pela diminuição do valor do resíduo, que teve em algumas situações, em alguns estados, em alguns municípios, a diminuição do valor do resíduo, isso impacta diretamente na questão da economia do Brasil, né? Essas pessoas ficam a esmo, partem novamente para a questão da catação individual, né? Que são explorados. Então, a gente tem aí todo um ciclo, né? Que acaba prejudicando a economia como um todo. Então, isso deveria ser, sim, preocupante para os nossos governantes, né? A outra questão que seria bem importante trazer, diante dessa temática que o Davi começa a nos questionar, né, são as questões sociais, que, ao meu ver, é as que mais causam impacto, né, na questão do Covid-19. Então, a gente sabe, né, a gente é ciente que o nosso público, nossos profissionais que estão dentro das unidades de triagem, hoje é um público que tem muitas questões sociais, né, que o governo, de alguma forma, tentou amenizar essas questões, mas a gente sabe que não foi o suficiente, como o próprio auxílio emergencial, né, que foi uma alternativa para alguns trabalhadores, né, que por algum motivo tiveram que se afastar da sua atividade, mas ele cessou, e agora quando retorna um valor bem inferior, se retornar, que ainda não está totalmente aprovado, né, então são várias questões, assim, que nos deixam intrigados do porquê realmente, né, não somos visíveis como importante, tanto como a questão da imunização, como essa questão da própria economia tão falada dentro do governo federal e dos próprios estados e municípios. Acho que é isso que eu tinha que contribuir agora, Davi. Joia, companheira, muito bom, muito bacana te ouvir aí. Vamos passar para o Joilson, para ele também fazer a contribuição dele nesse tema da essencialidade do trabalho dos catadores. O Roberto e a Paula trouxe brilhantemente questões que pavimentam a questão da essencialidade do trabalho dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis. Eu queria só acrescentar e corroborar com mais 3 elementos, que eu acho que eles são pano de fundo também para o que a gente está aqui abordando e discutindo. Primeiro, que é o que Paula traz em relação à invisibilidade. Eu acho que a gente, de fato, precisa continuar encarando esse como um ponto de pauta primordial. Quanto mais invisível a sociedade e o poder público, que é responsável pela gestão dos resíduos sólidos, pelo manejo, mais escanteado a gente fica. E quanto mais escanteados todos os trabalhadores e trabalhadoras dessa categoria estão, mais difícil a gente tem acesso a direitos fundamentais. Roberto, inclusive, elencou da necessidade e da perenidade do que já está estabelecido, inclusive em leis. Mas, mesmo assim, é negado esse direito. Então, essa questão da invisibilidade, ela termina permeando a grande questão de como é que os catadores e as catadoras elas conseguem obter o apoio necessário para garantir o funcionamento, a estruturação, o fomento ao seu trabalho. E aí, a gente tem 2 cenários. Um antes pandêmico, porque a gente já tinha muitos dos problemas que a gente está vivenciando hoje, e a gente tem um pós-pandêmico não, a gente tem o durante a pandemia, ou seja, mais de um pouco de um ano, que a gente está vendo aí algumas feridas sendo aí escancaradas do ponto de vista das mazelas que o trabalho tem enfrentado, e que o trabalho dos catadores tem enfrentado diante dessa pandemia. A essencialidade desse trabalho ela é tão fundamental para aquilo que o Roberto e a Ana Paula sinalizou, mas também do ponto de vista da subsistência dessas pessoas. Essas pessoas têm como única alternativa hoje, e isso deve dobrar ou triplicar, a cadeia produtiva, ou seja, a coleta dos materiais recicláveis como opção de sobrevivência e de subsistência. Então, não tratar isso da forma que deve ser tratado, com atenção, com respeito e com garantias de direitos, é negar e desrespeitar justamente uma classe de trabalhadores compostas, na sua maioria, por homens e mulheres negras e negros. Do ponto de vista racial, a gente tem um apartheid econômico, inclusive.
A gente tem um apartheid na hora que é pensado, por exemplo, medidas de apoio à economia no Brasil. Aonde estão as medidas de apoio à categoria dos catadores e das catadoras de matrizes recicláveis? Desse ponto de vista, você verifica a não essencialidade do poder público federal diante dessa categoria. Desse ponto de vista, também a gente verifica a não essencialidade dos governos federais, estaduais e municipais diante dessa categoria. Roberto trouxe um ponto que aqui na Bahia a gente tem verificado isso, que é justamente como é que os governos municipais e estadual eles têm fugido dessa pauta. Não sei como é que está a situação no resto do Brasil, mas na Bahia a gente tem enfrentado muita dificuldade de garantir uma atenção básica ao trabalho dos catadores. E a atenção básica é do ponto de vista daquilo que a gente tem como dever de casa. A contratação, a remuneração, a infraestrutura, o apoio logístico e a garantia de tornar esse serviço essencial para as cidades baianas, para os municípios baianos. A gente tem ainda um agravante, além da situação da maioria dos municípios baianos estarem em lixões, os catadores e as catadoras de matrizes escravas vivenciam diariamente a possibilidade de morrer por conta do coronavírus, porque os resíduos contaminados, quando não levados para aterros sanitários, são levados para os lixões, e homens e mulheres, companheiros e companheiras nossas, estão lá manuseando esse resíduo, sem ferramentas, sem condições, e expostos aos antigos riscos, que continuam, e mais um novo risco, que é o risco do coronavírus. Então, destratar e não garantir direitos básicos aos catadores e às catadoras de matrizes recicláveis é um crime que a maioria dos municípios brasileiros, e no caso aqui da Bahia, tem cometido. Então, a gente espera, de fato, que os gestores municipais que ainda não conseguiram compreender a essencialidade do nosso trabalho consiga, de forma pioneira, de forma madura, sentar na mesa e estabelecer a concretização disso, ou os caminhos que a gente tem percorrido, justamente o caminho jurídico, que também estamos encontrando dificuldades de viabilizar o que a gente espera que cada município e cada estado do Brasil faça de apoio e fomento ao trabalho dos catadores. Por fim, Davi, Roberto e Paula, eu acho que essa é uma pauta que ela vai durar muito tempo. A gente está falando de mais de 5 mil municípios brasileiros. Só na Bahia, 417. Então, aqui, a gente tem em torno de 5 a 6 municípios que entenderam o cumprimento da lei e contratam e remuneram o trabalho dos catadores e das catadoras de matrizes recicláveis. Alguns, inclusive, fazendo de maneira errada, contratando aquilo que a gente chama de copergatos, que não são cooperativas da Associação de Catadores, de fato, para a realização desse serviço. Então, cabe, sim, a gente manter esse diálogo, esse debate, para que a gente possa aprofundar, junto aos responsáveis, respostas que toda a categoria, todos os trabalhadores e catadoras de matrizes recicláveis esperam ter há muito tempo. Ontem, a cidade do Salvador, por exemplo, completando 472 anos, a primeira capital do Brasil, a gente não tem nenhuma medida de apoio ao trabalho dos catadores e catadoras de matrizes recicláveis do ponto de vista da continuidade da coleta seletiva. O único programa que tinha na cidade foi encerrado logo no segundo mês da pandemia e até hoje não retomou. Então, é um descaso e isso evidencia justamente a negação e a invisibilidade que a gestão pública municipal aqui em Salvador tem dado ao trabalho dos catadores. Existe a inclusão em um programa de auxílio no valor de R$ 270, mas isso por si só não garante o fomento a mais de 5 mil homens e mulheres que sobrevivem diariamente da catação do material reciclável. Assim, em outros municípios baianos também a gente teve a mesma experiência. Então, de fato, a gente se entristece, mas ao mesmo tempo a gente se fortalece para continuar lutando, porque não dá para a gente ficar convivendo com negação de direito, com negação de política pública, inclusive políticas públicas que foram garantidas e efetivadas com muita luta. Então, não dá para a gente chegar na mesa e não trabalhar com a efetividade dessas questões. Então, a vacina, hoje, é, sim, importantíssima para essa categoria. Nós não estamos furando fila. Há um risco eminente de morte, não só de outros brasileiros, mas principalmente de brasileiros que convivem no fronte da sobrevivência. E os catadores e catadoras de matrizes recicláveis têm trabalhado para sobreviver, inclusive correndo risco de vida, entre morrer e comer.
Muito bem colocado, Joilson. Acho que vocês trazem aí vários elementos, né, para a gente reforçar essa questão da essencialidade, nessa essa questão da movimentação da economia, essa questão da segurança, né, que a gente tem falado isso aqui nas lives, né, os catadores passam ao longo da história várias pandemias, né, são várias, essa não é o maior risco que os catadores vêm enfrentando, né, o trabalho em si já é difícil e essa questão do não reconhecimento do poder público é uma pandemia que é histórica, que os catadores vêm enfrentando, né? Então, o não reconhecimento coloca em risco a maior parte da categoria, né? Isso, acho que vocês pontuaram muito bem essa questão. Eu queria conversar com vocês agora, repercutir uma manchete aqui que teve na Folha de São Paulo, vou até projetar aqui para a gente dar uma olhadinha, em relação à questão da vacinação, né? Então, a gente tem, acho que já uns 11 milhões de pessoas vacinadas hoje no Brasil, esse público prioritário, né, que são os profissionais de saúde e pessoas com mais de 70 anos. E aí o jornal ele pegou ali os dados das pessoas que já foram vacinadas e perceberam que as pessoas brancas são quase o dobro dos negros vacinados contra a Covid no Brasil, né? Então, reflete um pouco essa questão da desigualdade, até em relação às pessoas que já estão tendo acesso às vacinas, né? E a gente percebe também que a maior parte aqui em São Paulo, pelo menos, a maior parte das pessoas que tem falecido, que tem falecido após internação em UTI são as pessoas das periferias, são as pessoas pobres que não têm acesso aí à saúde básica, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa discrepância, né, que os dados já mostram que muitas vezes os pobres, a população negra do Brasil não tem acesso à saúde muitas vezes, né? Vou começar ali com o Roberto de novo, para ele refletir com a gente um pouco esses dados da matéria da Folha de São Paulo. Bom, eu acho que assim, só para a gente ter uma compreensão aqui do debate que nós estamos fazendo, né, com toda a companheirada aí, queria cumprimentar todos de novo, todos os companheiros de vários estados aí que eu estou vendo que está aqui presente, né, que o debate da essencialidade, ele perpassa pela vacina, né, então a gente não tem uma coisa desconectada da outra. Você fala da essencialidade, nós estamos porque hoje o Brasil ele está trabalhando da seguinte forma, ele está trabalhando com a questão da idade, né, das idades, né, dos mais idosos que tá descendo a idade, e está trabalhando com as categorias essenciais. Esse está sendo o plano de imunização nacional. Então, quando nós falamos aqui, na verdade, da questão da essencialidade, é porque dentro do plano de imunização, as categorias essenciais nós precisamos estar, né? Isso é uma questão de compreendimento que eu vi algumas perguntas ali, né? E a gente precisa entender isso. Se a essencialidade é porque a nossa categoria ela tem que estar no plano de imunização, né? Então, a nossa categoria tem que ser essencial. Dependendo se o catador tem 20 anos ou tem 70, né? E é isso que nós estamos lutando e discutindo hoje. E aí, é importante, né, sabermos aí que a maioria dos catadores e catadoras são, né, afrodescendentes, são pobres, né, estão na periferia, né, e a gente vê que isso está impactado a questão da saúde, né, a saúde, infelizmente, os nossos companheiros e companheiras não têm não têm acesso, infelizmente, à saúde, né, que era um acesso que tinha que ser para todos e todas, né, e isso impactua. Então, essa questão dos negros, dos pobres, né, dos afrodescendentes, não terem acesso à saúde é a história, né, da exclusão do nosso país, né?
Essa história da exclusão do Brasil, mais uma vez, ela demonstra aí em dados, infelizmente, agora com relação ao Covid. Uma outra coisa que eu acho que é importante aí, que eu queria só voltar no tema da imunização, gente, e da vacina, a gente não pode deixar de responsabilizar todos que estão dentro da cadeia. Os governos, sim, porque hoje está na mão dos governos a vacina, né, das prefeituras e tudo mais, do governo federal, etc. Mas vai chegar um momento que essa coisa vai ter que universalizar. A vacina vai ter que ser para todos, todo mundo vai ter que ter acesso, vai poder comprar. E aí os pobres, mais uma vez, não vão poder comprar vacina. Os catadores não vão poder comprar vacina. E aí a indústria que nós coletamos o material deles, e a indústria que nós alimentamos o material para eles, por que a indústria não poderá também comprar vacina para os catadores e catadoras? Então, na verdade, é lógico, hoje nós estamos muito no plano do governo, né, dos governos e tudo mais, mas nós não podemos responsabilizar todas as pessoas que estão nesse elo da reciclagem, todas as pessoas onde nós trabalhamos para essa cadeia. Nós, catadores, não trabalhamos só para os municípios. Os municípios é um pedaço desse nosso serviço. Nós exercemos, nós não podemos deixar de esquecer os serviços que nós exercemos para as empresas de embalagem. Eu sempre estou repetindo isso, porque historicamente, nós catadores e catadoras, né, por conta da nossa história de luta, né, muitos aí são de muitos anos, vocês muitos anos, né, Joilson, né, a Paula, né, muitos anos aí nessa luta, né, e a gente sempre bateu lá na prefeitura, no governo e tudo mais. Só que tem outros atores aí também que nós trabalhamos que eles ficam numa de segunda, né, que a gente chama aqui em São Paulo, né? Fica na deles, pô, deixa lá. Eles batem no governo, o governo dá investimento, eles enchem a minha cadeia de material, recolhem meu material, eu fico na minha. E eu acho que a gente precisa responsabilizar todos que estão nessa cadeia, não desresponsabilizando ninguém. Não estou dizendo que a prefeitura não tem responsabilidade, igual muitos que acham que a prefeitura não tem responsabilidade. Ela tem. Mas também a cadeia, a indústria da reciclagem também tem responsabilidade, sim. Hoje tem acordos setoriais, tem etc, etc. Então, quando houver vacina para todos, para ser comprada, com certeza nós vamos ter problema que as cooperativas, os catadores não vão poder comprar as vacinas. Os catadores individuais, os catadores que estão trabalhando nas ruas, como vai imunizar toda essa galera? Então, nós precisamos trabalhar na seguinte perspectiva. E a maioria, né, assim, acho que essa questão dos negros e pobres, sabe? Acho que isso aí é o que está mais morrendo também, né? Não tá escrito, né? Mas é o que está mais morrendo também, né? É os que não estão tendo acesso aos leitos de hospitais. Eles não estão. Pode ir lá ver quem está tendo. Tem um amigo negro aí, essa semana, que nós tivemos que fazer um baita de uma articulação para ele ter um leito de hospital, porque a maioria dos leitos de hospitais é aqueles que tem também que tem algum acesso para conseguir um leito emergencial. Os outros ficam lá todos, se você vê quem está nos leitos hoje, são todos os pobres, os negros. Então, nós não podemos, essa questão racial, ela se permanece, né? Essa racial e de questões de sociedade, né? Que nós estamos na periferia, e nós temos que lutar isso. E a nossa luta não é sozinho, nós temos que entender isso. Tem outros movimentos aí que estão nessa mesma luta, que aí eu acho que nós temos um princípio do movimento que se chama solidariedade de classe, entender que nós, como movimento dos catadores, organização de catadores, nós não estamos sozinhos, não podemos estar sozinhos. Esse debate das questões raciais, das questões que perpassam sobre a questão da vacina e sobre a questão da periferia, nós temos que trabalhar com outros movimentos que estão aí, como o MST, como a CUFA e tantos outros movimentos aí que estão trabalhando com a periferia, né? Precisamos unir, fazer uma união para conseguir garantir algumas coisas para o nosso povo que está morrendo e que poderá não ser imunizado. E para me finalizar, eu gostaria de repetir aqui, não podemos somente responsabilizar e colocar nessa conta somente as prefeituras e os governos. Nós precisamos colocar também a iniciativa privada, que ela tem importante responsabilidade sobre o trabalho dos catadores, que muitas das vezes eles não
não colocam a responsabilidade, não dão a responsabilidade que deveria dar para os catadores e catadoras de material reciclável. Obrigado. Muito bem, compa, acho que falou tudo, viu? Paula, você pode comentar um pouquinho para a gente sobre esse tema da vacinação? Primeiramente, complementando, né, a fala do Roberto, a gente vai acabar complementando as falas, né, obviamente, não, eu acho que nem a questão da palavra culpa a gente pode colocar aqui, ela não é aplicada exatamente no termo especificamente, né, eu acredito que diante do questionamento que foi levantado, né, o Davi nos aplicou um questionamento e a gente responde diante do que nos é questionado, né? Então, a primeira temática foi a questão, né, de ser essencial, e foi trazido aqui para nós essa preocupação dos governos, né, seja federal, estadual e municipal, de que forma a gente via, né, essa questão deles nos perceberem. E acho que é por isso que a gente acaba destacando muito mais essa questão da responsabilidade de quem, né, ou como. Mas, obviamente, essa questão de culpar alguém, ele não existe, até porque mundialmente todo mundo está sendo atingido, né, e tem muitos irresponsáveis nessa história toda, né, a gente percebe isso, com certeza. Mas diante dessa temática que agora o Davi trouxe, né, que foi essa matéria de São Paulo, como é que é desculpa, Davi. A Folha de São Paulo. Da Folha de São Paulo, né, isso até estava vendo ali no nosso chat, né, que tem alguns que contrapõem, dizendo que não existe distinção de gênero e de raça. Eu preciso discordar desse nosso companheiro, né, respeitando, obviamente, a sua opinião, né, mas eu preciso realmente discordar. Eu percebo, com certeza, que diante da pandemia potencializou todas as questões sociais que já existiam, na verdade, né, e isso não somente na categoria dos catadores, mas nas comunidades periféricas, né, para os mais pobres, né. Então, a pandemia, ela veio para potencializar o que nós já sofríamos, na verdade, né, e isso, se a gente for comparar o sofrimento dos mais ricos, né, eles deixaram, de repente, de comprar, de ter acesso a algumas coisas, mas o sofrimento a gente sabe quem está passando, a fome a gente sabe quem está passando, né, isso é uma coisa visível, é uma coisa que se tu sair na porta da tua casa, tu enxerga, né, eu como moro em periferia, né, é visível essa discrepância, né, então, eu realmente posso afirmar como moradora e catadora dentro de uma comunidade periférica, que essa discrepância de gênero e raça, ela existe, ela é real, né, e se potencializou. A gente tem aqui também, diante dessa temática, né, Davi, essa questão da baixa escolaridade do nosso público, né, da falta de acesso à informação, né, e quando nos chega a informação, através da mídia, através da televisão, através dos jornais que mostram, né, governantes que deveriam ser exemplos para nós, os sem máscara, né, ou tirando sarro de uma preocupação mundial, de uma tristeza mundial. Então, obviamente, quem tem uma dificuldade maior de interpretação, né, de como lidar com isso, obviamente as pessoas acham que, olhando aquilo ali, bom, se ele, né, ele, não querendo aqui, né, mas querendo já também, né, teria que ser o exemplo da nação, né, e a gente, como é que as pessoas vão interpretar isso? Como é que as pessoas vão levar a sério algo, né, que deveria alguém nos nortear, nos orientar, né, não só a nossa família, não só a escola, mas realmente pessoas influenciadoras, né, e a gente sabe que o que aparece na televisão brasileira hoje nos influencia, e influencia muito aos pobres, né, que ainda utilizam as informações da TV, como novelas, como jornais, ainda de uma forma errônea, muitas vezes, né, e acabam usando isso na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, como o certo, né, então se a gente tiver lá exemplos bons, né, provavelmente a gente consiga ser influenciado
de uma maneira boa. Se a gente tiver lá exemplos ruins sendo mostrados, a gente vai ser influenciado de maneiras ruins. E o resultado está aí, né? E as pessoas ainda persistem numa aglomeração, num não cuidado, né? Acredito eu, ao menos aqui na nossa unidade de triagem, a gente está tentando seguir à risca todos os protocolos, mas nós sabemos, né, que existe uma vida atrás dos portões, né? Então tu tem que estar todos os dias aplicando a questão, né, da informação para essas pessoas, né? Tu tem que insistir, no outro dia tu insiste de novo, justamente que é uma forma de mostrar para as pessoas que seguir aqueles protocolos não é somente ali no teu trabalho, né? É na tua casa, na tua vizinhança, e isso é muito importante. Então, eu hoje, como coordenadora, e até mesmo como uma representante do Fórum de Catadores, é isso que a gente tenta influenciar os catadores aqui de Porto Alegre, entendeu? De seguir corretamente os protocolos, de entender a importância de seguir os protocolos, mas, infelizmente, a gente luta contra uma mídia que é maior, muitas vezes, do que nós, né? Mas, enfim, ainda dentro dessa temática, né, queria trazer aqui o que é importante, que é essa questão da precarização total desse trabalho que a gente exerce durante a pandemia. É muito triste ver a precarização do trabalho dentro dos municípios, né? E aqui incluo, novamente, essa questão dos governantes em todas as suas esferas, né? Porque a precarização do trabalho automaticamente reflete na renda, reflete, né, na saúde, reflete nos acessos, reflete em tudo. Então, essa temática que tu traz, né, ela entra muito dentro dessa precarização do trabalho. A outra questão que eu queria trazer, que o Roberto até colocou, que é essa questão da desigualdade, né? A desigualdade, com certeza, ela potencializou. Com certeza, isso isso é visível, né? Isso, se a gente for ver, não precisa nem... Caiu? Voltei. Isso é visível, isso não precisa nem de indicadores, né? Ou algo que nos mostre, porque ele realmente é visível. Eu estou no ar, Davi? Tá, sim, a sua fala travou um pouquinho aí no final. Tá bom, então, assim, para terminar a minha fala, né, nessa temática que tu nos trouxe, eu queria destacar muito, né, e mais uma vez falar dessa discrepância de gênero e de raça, né, e aqui destaco principalmente a questão das mulheres, né, que é o gênero que foi mais afetado nessa questão da pandemia. Eu posso falar com propriedade, né, porque trabalho numa unidade onde 80% são mulheres, isso é uma realidade em todo o Brasil, onde existe muito mais catadoras, né, do que catadores homens, né, e a gente sabe que nesta pandemia as mulheres, né, tiveram um acúmulo de tarefas, né, muitas delas, inclusive, tiveram que sair da sua única atividade, que era a questão de ser catadora dentro de uma UT, porque tudo virou de cabeça para baixo, os filhos sem escola, né, então nós somos, sim, né, dentro dessa discrepância, as mais atingidas. Nós, mulheres catadoras, né, tem que ter muita força, muita solidariedade entre nós, né, porque os índices e os números já, por si só, provam, né, que nós, mulheres, somos os que mais estamos sofrendo durante essa pandemia. Nós, catadoras, um pouco mais ainda, poderia dizer, porque a gente tem muitas que ficaram desempregadas, né, e não tinham como a catação ainda a única atividade para a sobrevivência da sua família. Acho que era isso. Obrigado, Paula. Joilson, você pode comentar para a gente também essa matéria, esse dado aí de vacinação? Sim, Davi. Como esse dado ele é interessante do ponto de vista do recorte, né? Que o próprio plano de imunização tem dado para a execução vamos dizer assim, da vacinação no país. De um lado, o cemitério cheio de homens e mulheres negros e negras. Do outro lado, as filas da vacinação, na maioria das vezes, com homens e mulheres brancos sendo imunizados. Então, você tem dois opostos aí bem estabelecidos. E aí o Roberto trouxe um outro elemento, que são os leitos. No meio, você tem uma disputa por leitos, na maioria das vezes, nos municípios onde os homens e mulheres negros e negras estão buscando, não se encontram,
em virtude também da precariedade do sistema de saúde público no país e da falta dos investimentos necessários, isso deveria, na verdade, acarretar em uma reorientação do plano de imunização. Então, o plano de imunização no país haveria de ter também um recorte racial e de gênero e de classe de trabalhadores, inclusive das classes dos trabalhadores que estão eminentemente mais no front, no dia a dia das suas atividades, correndo risco, sendo eles profissionais ou não de saúde, porque, claro, que a gente sabe e entende a importância da vacinação dos profissionais de saúde, mas outros profissionais essenciais para o dia a dia das cidades também precisavam estar incluídos no plano de imunização e nos grupos prioritários. Assim não está acontecendo. A gente tem alguns catadores e catadoras de materiais recicláveis sendo vacinadas hoje por conta da idade, elas estão indo muito mais num contexto de faixa etária do que do ponto de vista da categoria e do trabalho que desenvolve, e mais ainda, da cor e da raça que dispõe na sua vida. Então, o dado da Folha, ele só vai, na verdade, evidenciar aquilo que a gente está aqui discutindo. A contradição do que o poder público, principalmente federal, e aí isso se desdobra a nível estadual e municipal, tem feito para implementar uma ação de imunização contra o Covid no país. Porque, para além da imunização para garantir a vida, a gente também precisa de imunização para garantir a outra vida, que é a vida do dia a dia, do combate à fome, da geração de trabalho e renda. Então, tem uma outra vacina que a gente precisa que seja empreendida no país para garantir o fomento a esse trabalho. Roberto chamou a atenção da iniciativa privada, que hoje também é responsável pelo volume do que é colocado nas ruas, nos lixões, nos aterros, e muito disso é desviado graças às mãos e os pés nossos, dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, para uma cadeia que, inclusive, é alimentada para os interesses econômicos de um grupo bem pequeno e que tem se mantido há muitos anos a partir da força de trabalho, da exploração do trabalho de muitos e muitos milhões de homens e mulheres brasileiros que sobrevivem da catação. A realidade que a gente tem no país, do ponto de vista do plano de imunização, é uma realidade que contradiz o perfil racial desse país. O plano precisa levar em consideração os homens e mulheres, na sua maioria, que compõem esse Estado chamado Brasil, esse país chamado Brasil. Então, os negros e as negras, as mulheres, principalmente, precisavam garantir, sim, prioridade no processo de vacinação. Então, a gente, infelizmente, convive ainda na hora de disputar uma oportunidade de garantia de vida com o racismo estrutural acontecendo no nosso país. Porque não tem outro nome, Davi, Paula e Roberto. É um racismo estrutural que, mesmo diante de uma pandemia, a gente continua vivenciando ele. Ou melhor, na verdade, ele se potencializa mais diante da pandemia. E não iria acabar, né? Não na hora de disputar a seringa da possibilidade de manutenção da vida, seríamos nós os prioritários daqueles que estão pensando a política de imunização desse país. E daqueles e daquelas que, infelizmente, atravessam as filas ou as questões econômicas e poderão, sim, garantir, como o Roberto colocou, no momento de expansão da comercialização da vacina, a garantia da vacinação via a compra, via remuneração, via aquisição monetária dela. Então, a gente especula-se de que a gente, na verdade, convive com um dilema que, dos mais de 300 mil mortos no país, nós não temos dúvidas da cor da pele dos homens e mulheres que estão morrendo, da cor e da pele de quem está brigando e lutando por um leito, e da cor e da pele de quem está na rua tentando sobreviver diante da falta de outras possibilidades. Então, a gente não tem a vacina, não somos prioridade da vacina, continuamos em número maior do ponto de vista dos mortos e continuamos em número maior do ponto de vista dos casos acometidos pelo Covid. Diante disso, qual seria a outra solução a não ser priorizar esses homens e essas mulheres no plano de imunização? Diante disso, qual seria a prioridade, se não ser os braços das mulheres e dos homens negros desse país que estão aí lutando no dia a dia para garantir a sobrevivência?
Paula trouxe uma situação bem peculiar que eu queria também chamar a atenção de qual é a diferença entre as classes trabalhadoras no convívio com a pandemia. Aí a Paula destacou o seguinte: alguns homens e mulheres, principalmente da classe média, conseguiram fazer home office, conseguiram estabelecer suas atividades de trabalho dentro de casa. Homens e mulheres periféricos, negros e negras, não têm nem a oportunidade de pensar em home office. Ficar em casa para esses homens e mulheres é sentenciar, é assinar o seu atestado de óbito. Então, infelizmente, não tivemos outras saídas a não ser ir para a rua, tentar garantir o alimento, não só ao próprio, quanto da família e quanto da comunidade. Os auxílios postos não conseguiram dar conta e não conseguirão dar conta de uma resposta que é estrutural. E, para além disso, nós não podemos deixar de enfrentar a questão racial neste país, que, de fato, aparece mais gritante diante da pandemia. É racismo, sim, é racismo estrutural, a forma como o plano de imunização deste país está sendo implementado. Nós precisamos garantir que seja revisto o plano de imunização, tanto a nível nacional, quanto a nível estadual e municipal. Mais do que isso, a iniciativa privada, que ora se movimenta para a aquisição de vacinas, precisa pensar na disponibilização dessas vacinas para as categorias menos abastadas do ponto de vista da infraestrutura e das condições socioeconômicas que dispõem para sobreviver. Então, é isso, Davi, Paulo e Roberto, e aí quem está nos acompanhando precisa compreender, de fato, que a gente tem grandes pautas, mesmo diante da pandemia. Algumas velhas pautas, outras novas pautas, mas continuam sendo grandes para que a gente tente dar conta, fique vivos e vivas para continuar nessa caminhada. Obrigado, companheiro. Valeu mesmo. Vou dar uma saudação aqui para o pessoal que está assistindo, muita gente assistindo aí, bacana. Obrigado por vocês estarem comentando. Vocês podem fazer suas perguntas já aqui no chat também, que a gente vai repassar para os convidados. Lembrar vocês de comentar e curtir ali a nossa live, para ela chegar em mais pessoas, né? A live ela também fica gravada, então a gente pode compartilhar o link da live ali com o pessoal no WhatsApp, no Facebook, e para essa informação que é muito importante, muito rico, o que os companheiros estão trazendo aqui hoje, e acho que isso tem que chegar lá na ponta, lá para os companheiros ouvirem, para a gente também ficar informado sobre os nossos direitos, né? A gente já viu que é essencial, sim, está garantido em lei, e a gente precisa brigar para que essa essencialidade e a questão da vacinação chegue realmente, seja reconhecido pelo poder público. Vou inverter a ordem aqui agora e passar ali para a companheira Ana Paula, para ela complementar essa questão. O Joilson já falou um pouquinho sobre essa questão dos planos de imunização. Eu queria agora que a Paula também falasse um pouco sobre essa reivindicação, né, que já é uma reivindicação nacional e tal, para que seja reconhecida essa essencialidade e seja incluído os catadores nos planos de imunização, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente, Ana Paula? Claro. Nós lutamos aqui, nós criamos, né, diante da criação de uma PL, que nós tivemos a oportunidade, durante o mês de março, em comemoração ao mês da mulher, né, nós tivemos a bancada, não sei se pode falar aqui, mas nós tivemos, acho que é importante, inclusive, né, mas nós tivemos a oportunidade, através da bancada do PT de Porto Alegre, né, que mulheres suplentes, né, pudessem, durante o mês de março, né, em forma de escala, assumir, né, ou substituir um determinado vereador ou vereadora eleito, né. E durante esse período a gente teve, então, uma vereadora, né, que é a Cris Medeiros, que inclusive é minha irmã, né, cria da nossa OSC, né, da nossa organização, né, e que percebeu, assim, toda essa preocupação que a categoria aqui de Porto Alegre, enquanto Fórum de Catadores, né, reivindicava, que é a questão da vacinação, né, e ela, com uma expertise muito importante, né, conseguiu
entregar dentro da Câmara de Vereadores uma PL falando sobre a imunização da categoria, incluindo, inclusive, os catadores, né, tanto da coleta seletiva quanto da coleta domiciliar. Eu, sinceramente, acho que deveria ser um pedido padronizado no Brasil, né, onde, inclusive, em alguns municípios e estados já iniciou, entre ontem e hoje, a imunização de garis, né, porém não é a mesma categoria nossa, né, nós somos categoria de catadores, esses organizados em unidades de triagem ou individuais, né, então acredito que isso seja muito importante de ser trazido aqui e que seja seguido dentro de outros municípios, né, está num processo agora de avaliação para aprovação, infelizmente nós já tivemos aqui uma tentativa inicial de uma outra vereadora, e que infelizmente não foi aprovado, não passou nem sequer da parte de aprovação dessa PL, né, pelo entendimento de uma outra parte, de uma bancada que não entende a importância disso, né. Então, queria trazer essa importância aqui, de realmente a nossa categoria, dentro dos seus representantes em cada município, em cada estado, né, que enviasse, assim, para suas câmeras, tanto de vereadores quanto de deputados, essa importância da vacinação. Destacando aqui que a categoria, ela não pensa em furar a fila, né, a gente realmente quer cumprir o que está escrito dentro de um decreto, a partir do momento que nós somos essenciais, tem que poder contar com essa prioridade, né? Se isso vai acontecer daqui 1 mês, 2, tudo bem, a gente só não quer ser os últimos, né? Que é o que realmente a gente está percebendo, né? Então, a gente tem muitos catadores hoje dentro das unidades de triagem que são jovens, né? Então, a gente tem muitas jovens de 18, 19 anos que, dentro de uma prioridade de faixa etária, quando vão ser imunizados, né? Então, diante dessa percepção de poder imunizar os trabalhadores catadores, né, é que a gente, então, fez essa entrega, e pedimos, né, solicitamos a vereadora Cris que entregasse essa PL, muito na importância da gente conseguir essa questão da prioridade. Né? Então, eu queria muito trazer hoje essa questão aqui dentro dessa possibilidade, dessa oportunidade, já que estamos sendo vistos, né, aqui muito nessa ideia que trago dessa questão da invisibilidade. Então, todas as oportunidades que nós temos de ser visíveis, né, a gente tem que aproveitar para falar aquilo que realmente pode trazer um encaminhamento ou um resultado positivo para a categoria. Então, muito nessa questão da imunização, se todos os catadores, né, organizados ou não, puderem, de alguma forma, entregar para os seus governantes esse pedido, eu acho que seria um levante bacana, assim, eu acho que chamaria bastante atenção. Acho que era isso, Davi. Obrigado, companheira. É muito importante a experiência de vocês aí no município, né, os municípios, os estados tem autonomia, né, para ir fazendo ali seu calendário de vacinação e tal. Então, essa atuação local também é muito, muito importante. Eu queria pedir para o Joilson agora, para ele comentar um pouco sobre essa questão do impacto que isso tem, né, que a gente já falou da ligação do trabalho dos catadores em relação à economia e tal. Então, acho que a gente refletiu um pouco sobre o impacto que hoje a vacinação da categoria traria para as cidades e municípios. Acho que é uma reflexão interessante para a gente trazer aqui para os companheiros também. Pensar na vacinação dos catadores e das catadoras de matérias escravas é pensar, de fato, na vacinação dos mais necessitados. Então, diante disso, já deveria partir das gestões públicas uma iniciativa, né? Mas, como a Paula colocou, quando não vai até a gente tem que ir até a demanda. E aí, Davi, aqui teve uma iniciativa interessante do Fórum Estadual de Cidadania, a qual muitos dos companheiros e companheiras que estão nos acompanhando aqui, queria mandar um abraço, que fazem parte. A gente já solicitou, na verdade, já requeriu do governo do estado, do secretário estadual da saúde,
do prefeito da capital e de prefeito de outros municípios a inclusão dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis nos grupos prioritários de vacinação. Por 2 pontos de vista, o que a gente está chamando a atenção aqui. Primeiro, pela garantia da vida, porque, de fato, a gente precisa estar vivos e sobreviver a essa pandemia, que muitos estão indo embora, sendo eles catadores ou não. E, segundo, pela importância do serviço, como a gente já colocou aqui, essencial para uma cadeia produtiva e para diversas cadeias produtivas, como o Roberto, inclusive, elencou no início. Então, se esses trabalhadores e essas trabalhadoras são essenciais para o fomento de algumas cadeias produtivas, e são essenciais, eles precisam estar, sim, dentro dos planos de imunização dos estados e dos municípios. E também deveria vir já escalonado a nível municipal essa recomendação. Aqui a gente teve, por exemplo, a inclusão das comunidades quilombolas e outros grupos também que foram vacinados. E aí o Roberto chamou a atenção dessa coisa da solidariedade de classe, a gente precisa engrossar isso mesmo, porque principalmente algumas classes de trabalhadores e trabalhadoras, prevêem o final da fila enquanto espaço no plano de imunização, e a gente não pode deixar que isso se concretize. Isso pode estar no planejamento e no esboço, no escopo de muitos projetos de plano de imunização, mas nós, homens e mulheres da catação, não podemos permitir com que isso se efetive na fila prática do dia a dia. Furar fila não, acho que a Paula já deixou isso muito bem claro aqui. A ideia não é furar fila, mas a ideia é garantir a vida e a sobrevivência de uma categoria tão essencial, sim, para as cidades brasileiras. Querendo ou não, decretando ou não, nós, homens e mulheres da catação, somos essenciais para o nível de vida que este país estabeleceu. Porque se não existíssemos, a gente com certeza estaria em um outro patamar de poluição, de degradação, de miséria e de vulnerabilidade dessas pessoas. Olha só, se a catação não existisse enquanto atividade produtiva para milhões e milhões de brasileiros que dela se sustentam e garantem o fomento às suas famílias. Para onde esses homens e mulheres migrariam enquanto atividade de trabalho, sendo que não existe outra atividade. Então, é uma atividade de ponta, mas, ao mesmo tempo, é uma atividade fundamental para as cadeias produtivas que ela tem conexão, para a cadeia produtiva da sustentabilidade, pauta hoje quase que unânime nesse mundo, não só no Brasil, mesmo a agenda brasileira não entendendo a nossa importância, o trabalho por si só e os números por si só garantem a sua relevância. Mesmo alguns prefeitos e governadores não decretando a essencialidade do nosso trabalho, o trabalho por si só tem dado respostas oportunas para que os homens e mulheres que vivem nessas cidades e nesses estados consigam sobreviver. Então, sim, a gente precisa que as assembleias legislativas, os deputados estaduais, os vereadores de cada município, assim como tivemos a iniciativa em Porto Alegre, possa recomendar aos seus gestores e aos grupos de empresários que estão nesses estados a iniciativa de incluir os catadores e priorizar a vacinação nossa entre homens e mulheres que precisamos. Joia, companheiro. Obrigado pela tua contribuição aí. Roberto, que ideias você tem aí para essa questão da priorização, da inclusão dos catadores nos planos de imunização? Qual que você acha que é o caminho? O que os companheiros podem fazer nos estados e o que o movimento está se mobilizando em torno disso, em torno dessa questão da vacinação, da priorização da vacinação para os catadores? Boa, Davi, boa. Eu acho que, primeiramente, né, nós precisamos aí pegar todas as experiências, né, como a Paula colocou a experiência, o Joilson, né, e outras experiências, e eu acho que isso precisa virar inspiração nos estados, né? Não podemos parar, na verdade, com as nossas mobilizações, né, e as mobilizações, elas perpassam por nós termos aí material para poder se mobilizar, porque fala essa coisa, queremos ser vacinados, mas não queremos furar fila, mas como que é isso? Então, assim, né, nós precisamos estar pautado
nós precisamos estar pautado muito bem, né? A pauta precisa, nós precisamos estar com isso na mão. Quais são os documentos que existem? Aonde que está, por exemplo, hoje, uma das suas perguntas aí, Davi, e todos que estamos assistindo, e Paula e Joilson, nós estamos procurando, na verdade, procurando alguns estados, né, já conversando, o Movimento Nacional dos Catadores, a Unicatadores e a ANCAT, nós estamos procurando alguns estados que a gente tem uma relação mais próxima para buscar, né, a possibilidade, primeiro, da essencialidade, de ser decretado a essencialidade dos catadores, e segundo, no plano de imunização, os catadores estarem ali presentes como público prioritário por conta da essencialidade. Então, a gente está conversando com alguns estados já no Brasil, né? Tem alguns governadores que já sinalizaram, né, positivo isso, então, provavelmente, em breve, a gente tem bons resultados aí, ou experiências, né, que demonstrem isso, porque é uma loucura, né, essa questão de dizer que os catadores estão dentro de um trabalho de manejo dos resíduos e eles não são essenciais, né? Nós estamos ali coletando os recicláveis de forma, muitas vezes, a maior parte, né, gratuita, né? Estão trabalhando de forma gratuita, fazendo todo mundo que faz o manejo de resíduos ali, que diz na lei ali, é pago. Né, os catadores não são pagos, né, na maioria das vezes, não estou dizendo em todas as situações, porque nós temos situações que, né, que os catadores são pagos e que têm boas experiências no Brasil, mas na maioria ainda, infelizmente, não tem essa remuneração, né? E estamos diretamente falando com a população, correndo risco, inclusive, né? Porque uma outra coisa que é importante, aí você que é morador, você que é população, né, ajude a gente, né, na coleta seletiva aí, né? Cuidado em colocar os materiais que não são recicláveis, que são muitas vezes de segurança, como máscaras, né? E outros tipos de materiais que muitas vezes vão para dentro dos sacos, né? Dos materiais recicláveis. Então, tomar um certo cuidado com isso é importante, assim como, na verdade, também a gente precisa muito, na verdade, de poder, de alguma forma, estar, né, junto, né, assim, diariamente com esse trabalho. Porque nós não podemos dizer, catadores e catadoras, nós vamos parar com o nosso trabalho, gente. Não dá para a gente viver com cesta básica, não, gente. Só de cesta básica, não. Né? A Paula falou uma coisa aí, mano, que para mim foi muito louco, mano, essa campanha nossa que nós fizemos da solidariedade da ANCAT, né? Nós atendemos aí mais de 20 mil catadores aí em todo o Brasil. E é o seguinte, mano, quando a gente chegava para falar as catadoras, elas falavam, pô, meu, não precisa, não é só alimento, preciso de leite, tem itens de higiene que eu preciso. Como que a gente vai ficar sem trabalhar, só com cesta básica? É necessário? Mas tem outras coisas aí importantes, então a gente não pode ficar nisso. A gente precisa voltar, a gente precisa trabalhar, gente, não tem como. Com todos, nós não estamos dizendo também, da mesma forma que nós estamos dizendo aqui, que nós não queremos trabalhar, que nós não queremos furar uma fila, nós também não queremos trabalhar sem segurança. Mas nós precisamos trabalhar, mas se falarmos trabalhar em segurança também, precisamos entender que tem custo isso. Tem custos, né? A cooperativa, ela precisa, ela tem que, para ela se enquadrar nos protocolos de segurança, que tem que ser mesmo, pessoal, é grana que vai envolver dentro da cooperativa, ela precisa comprar máscara, comprar aqueles líquidos que, né, aí eu falo que é cloro, né? Comprar aqueles líquidos que vai aspergir dentro nos materiais. Os materiais precisam ficar numa quarentena, que é muito louco isso dentro de uma cooperativa, depende do tamanho dela, colocar um material de quarentena. Então, tem várias coisas aí que isso implica no custo. E aí nós precisamos, sim, retomar nosso trabalho com segurança, mas precisamos também de apoios, né? Os estados, municípios, as empresas precisam ver isso. No ponto de vista nós já temos alguns documentos, depois eu posso até socializar, deixar socializado no site do movimento, que existe já alguns documentos, inclusive que eu participei de discussões
que eles colocam, na verdade, que a cadeia da reciclagem é essencial, né? Que, inclusive, tem alguns ministérios que deram o reconhecimento disso já, que o trabalho dos catadores é essencial, e que a cadeia da reciclagem, né? Na verdade, todo o processo da cadeia da reciclagem, entre eles os catadores. Então, a gente tem alguns, inclusive, elementos já jurídicos, né? Assim, de ministérios, que temos que pegar tudo isso e ir para cima. Temos que se organizar. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, né? Assim, muito louco. Eu nunca vivi isso na minha vida. O momento que nós estamos vivendo hoje. Sou catador há mais de 20 anos e assim, eu sempre tinha para mim, né, que o meu negócio era coletar o material, vender e vamos, né, e sobreviver. Isso era a minha vida. Depois eu comecei a entrar a fundo nesse processo todo aí, gente. A gente precisa ter muita inteligência. Dizer para todos nós catadores e catadoras que estão aqui, a gente vai ter que ter muita inteligência. Nós estamos num momento muito de ter inteligência nesse nosso processo. Inteligência, saber ligar as pontas. Existem pontas que nesse momento, talvez, existem pontos que a gente fala, putz, essa ponta aqui, ela não tem liga, ela não tem muita liga com a gente, mas nesse momento eu preciso ligar essa ponta aqui para mim garantir lá para os catadores alguma coisa. É muito louco, porque nós estamos vivendo num mercado aí que a gente nem conhece muito bem o que está por trás desse mercado, que é muito louco, gente. Que é dos recicláveis, do lixo, etc, etc. Tem muita gente aí, tem muita empresa aí que está surgindo aí, ganhando muito dinheiro porque nós coletamos materiais e está intermediando nisso através da logística reversa. E não dá um centavo para os catadores comprar uma máscara ou para comprar algum equipamento de segurança. Então, a gente tem que ficar muito atento a muita coisa que está acontecendo aí. Está acontecendo muita coisa. A gente precisa ter inteligência. Nós passamos por um processo que é importante, que foi o processo de fazer as mobilizações políticas, que temos que continuar fazendo. Agora online, né? Não dá mais para fazer, mas temos que continuar fazendo isso. Porém, nós precisamos usar a inteligência. Preste atenção nisso. A inteligência é fundamental nesse momento. Resíduo não é lixo. Esses resíduos que nós estamos coletando cada vez está virando no mercado mais consolidado. Esse mercado está querendo trazer nós catadores como simplesmente uma ferramenta momentânea de coletar tudo isso. E essa ferramenta momentânea, pouco se importa se ele vai ter vacina, se não vai ter vacina, se vai ser se está na prioridade lá da vacinação, se não está na prioridade. Então, a gente tem que ficar muito atento. Então, assim, se existem os garis, que são importantes, nós catadores também são importantes. Onde que estão os movimentos garis? Que movimento que é esse? Por onde que move isso? Vamos se unir os caras, mano. Vamos trocar uma ideia. Vamos bater um papo. Para onde que está isso? Eu acho que está na hora da gente começar a unir essas pontas. Que pode ter certeza que a outra ponta, ela tem solidariedade. Se existe um movimento dos garis, deve ter algum sindicato, deve ter alguma coisa que dá para trocar uma ideia e bater um papo, que deve ter uma solidariedade nesse processo. Então, eu acho que agora nós precisamos, né, para finalizar, precisamos unir as pontas, que é buscar quem é desse manejo de resíduos que a gente precisa bater um papo, que está no nosso campo, que dá para a gente trocar uma ideia, que dá para a gente unir força. Quem é? Precisa atender, saber quem é essas pessoas. Né? Precisamos pegar legislações, precisamos buscar os estados que têm facilidade com os catadores, tem que buscar, sabe? A gente precisa provocar. Estado, governador, olha, você é do nosso campo, você gosta dos catadores, você luta pelos catadores, faz um decreto com os catadores é essencial, porque esse decreto aqui vai usar para o Brasil inteiro, nós vamos conseguir usar isso no Brasil inteiro. Entende? Então, a gente precisa, mesmo estando longe, mesmo nesse momento, não podemos estar, né, junto entre nós, fazendo as mobilizações, indo para Brasília, em São Paulo, tal, mas é possível a gente mobilizar online, é possível nós se mobilizar de várias formas, e é possível, nós precisamos ter uma ferramenta que nós não podemos deixar de ter, que eles não querem que essa ferramenta chegue até a periferia, que se chama conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento, estudar, companheirado.
Vamos ler, vamos ver onde que tá, vamos ver onde não tá. Liga pro Roberto, liga pro Davi, liga pro Movimento, procura, informa, liga pro Joilson, liga pra Paula, liga pra não sei quem, mas vamos procurar informação. Que a informação nesse momento ela é fundamental em todo esse processo. É isso aí. Joia. Obrigado, Roberto. Nossa, tá muito legal a nossa conversa aqui, mas a gente está chegando no final da nossa live. Ler aqui algumas perguntas. A Anemone, lá da Bahia, um abraço para ela. Ela está perguntando se tem, para o Roberto, se tem algum levantamento de catadores contaminados com o Covid, né? Aí eu avisar que essa semana ainda a gente vai divulgar aqui nas redes do movimento, vamos divulgar a pesquisa da Faculdade de Saúde da USP, que estudou ali essa questão do impacto da Covid nas cooperativas de catadores. Então, fiquem ligados aí nas redes do movimento, que a gente vai divulgar essa semana ainda essa pesquisa. O pessoal também está querendo saber se aí nos estados de vocês está acontecendo, se os catadores mais velhos estão recebendo vacina. E aí vou passar para vocês fazerem também nessa rodada, fazer as suas considerações finais aí, para a gente finalizar a nossa live. Já agradecer todo mundo que está assistindo, lembrar vocês de compartilhar o link, mandar para quem não conseguiu assistir agora, porque fica tudo gravado, e tudo que está sendo falado aqui é muito importante, as informações que os companheiros estão trazendo é de suma importância para o trabalho no dia a dia aí. Então, vamos compartilhar, porque conhecimento, como o Roberto falou, esse conhecimento precisa chegar lá na ponta, para chegar na periferia, tá bom? Então, vamos começar com o Joilson, e aí a gente vai passando para os outros. Já agradecer, na verdade, ao convite, à troca, que acho que o Roberto falou de conhecimento, e é justamente com troca que a gente garante conhecimento. E acho que a jornada da gente, a trajetória da gente, é marcada justamente por essas questões das trocas. Quanto mais a gente trocar entre nós, a gente fortalece uma pauta que é importante para todo mundo. E aí, Davi, você falou dessa questão do levantamento dos catadores e catadoras acometidos pelo coronavírus. Eu acho que é importante mesmo a gente ter esse levantamento para identificar e potencializar o que a gente está requerendo aqui, que é a vacinação já para os catadores e catadoras de madeiras escravas. No Fórum Estadual de Cidadania, por exemplo, aqui na Bahia, a gente tem monitorado os catadores idosos que estão recebendo a vacinação. Nesse momento, no estado, a gente está na faixa etária aí, em média, de 65 anos. Então, alguns catadores, a gente já teve a catadora mais velha aqui do estado da Bahia, com 78 anos, que foi vacinada. Então, foi uma alegria do ponto de vista de não perder uma joia dessa, uma trajetória de vida tão longa que tem contribuído. Um abraço para a dona Tereza, que deve estar também aí nos acompanhando. Então, mas não só esses idosos precisam ser vacinados, quanto todos os outros também precisam ser vacinados enquanto prioridade. Ainda assim, Roberto chamou a atenção da questão da segurança do trabalho. A gente aqui na Bahia está desenvolvendo uma campanha chamada Eles Cuidam da Cidade, é hora da cidade cuidar deles, que a ideia é justamente instrumentalizar os catadores e catadoras com equipamento de proteção individual. Então, é uma campanha que o CAMO, o Centro de Arte e Meio Ambiente, está promovendo, com apoio do Ministério Público do Trabalho, da Central das Cooperativas de Reciclagem da Bahia e também do Fórum Estadual de Cidadania. Então, de fato, a gente precisa garantir segurança para que esses trabalhadores continuem desenvolvendo o ganha-pão deles. Dizer que a gente está à disposição para continuar contribuindo, para continuar compartilhando e trocando conhecimento. Mais uma vez, dar um abraço na Paula, um abraço no Roberto, agradecer ao Davi, dar uma saudação para todo mundo que integra o Movimento Nacional dos Catadores, a todo mundo que está acompanhando a gente e que, com certeza, sabe da importância de uma pauta como essa. Conhecimento, como a galera aqui no comentário está colocando, é poder, e a gente precisa estar todo dia nutrindo a nossa mente com conhecimento. É via ele que a gente vai conseguir fazer isso aí que o Roberto colocou, trazer as pontas para a conexão.
tem pontas e emendas que a gente acha que não vai dar nó, mas o conhecimento faz com que a gente garanta grandes laços e grandes fortalecimentos. Forte abraço, estou à disposição para continuar nessa trajetória de luta aqui, da Bahia para o Brasil, para o mundo. Joia, muito obrigado, Joilson, valeu mesmo você aceitar o nosso convite aí, e vamos passar para o Roberto. Show. Na verdade, com relacionado aí aos catadores aí contaminados, né? Assim, a gente tem a ANCAT, ela tem um banco de dados que ela sempre vai atualizando. Eu não trouxe essas informações, mas a gente tem aí o público que foi contaminado, né? Quem que ainda está, ou se tem. Então, assim, depois a gente pode disponibilizar isso, inclusive, para a plataforma da ANCAT, né? Do movimento aí, as informações que a ANCAT tem das organizações que ela atende aí em todo o Brasil. A outra pergunta foi o que mesmo, Davi? Me desculpa, eu acabei me perdendo aqui. Uma foi só essa, a outra... Se você, como que está sendo a vacinação aí aqui no estado de São Paulo, né? Se o pessoal está conseguindo ser vacinado, como que está isso? A vacinação é aquela que tem em todo lugar, né? É aí questão das idades, né? Assim, mas os catadores mesmo, nada, né? Inclusive a cidade de São Paulo está um caos, né? Eu acho que em São Paulo, no estado inteiro que eu rodo muito e conheço muito aí dos companheiros do estado de São Paulo, o maior caos está na capital de São Paulo, né? Inclusive no ponto de vista de não reconhecer a essencialidade do trabalho dos catadores, né? E aí, é lógico, é uma coisa que eu acho que é importante também a gente ficar atento nessas questões aí. Tem muita gente que está usando como oportunidade essa coisa da pandemia. Não podemos negar isso, né? São Paulo, por exemplo, tem 2 megacentrais em São Paulo que precisam ser alimentadas, né? E o material, até então, elas não tinham, a capacidade delas estava ociosa, né? E hoje está menos ociosa porque os catadores pararam de entregar o material para os catadores e está indo para essas megacentrais, entendeu? Então, assim, tem coisas que precisam ser entendidas também nesse contexto. Por isso que nós catadores, e aí é lógico, eu acho que tem que buscar o Ministério Público, é como o Davi falou, né? Pegar todas as leis que nós temos, experiência, buscar Ministério Público, buscar nossos direitos para a continuidade do trabalho, né? Como o Joilson também colocou, né, esses programas todos que tem não ajuda nada para os catadores. É um analgésico. No outro dia a dor continua. O que nós precisamos é dar continuidade do nosso trabalho. Então, é fundamental aí a gente poder, de alguma forma, continuar. Em São Paulo tá um caos, né? O Estado, né? Os catadores mais antigos, mais velhos, né? Assim, da idade que chegou para vacinação, eles estão conseguindo, os mais idosos estão conseguindo se vacinar, né? E os mais novos, e nós temos também uma demanda muito complicada aí também nessa questão que nós nem falamos aqui, não aprofundamos, que são os catadores e catadoras aí do grupo de risco. Que tem muitos catadores do grupo de risco que estão em casa, tá podendo trabalhar. Mesmo a cooperativa tá continuando seu trabalho, ele não está podendo trabalhar. Então a cooperativa tem que ser solidária também a esse público, e a gente precisa buscar, né, programas e apoio e, né, iniciativas para poder trabalhar com esse grupo. Que esse grupo é grande, gente. Só na cooperativa que eu faço parte, eu posso dizer para vocês que 60% era um grupo de risco. Eu fiquei abismado com isso. Ou tinham pressão alta, ou diabetes. Eu acho que isso é uma outra coisa que nos atenta também, nós, quanto catadores e catadoras, começarmos a fazer um debate para dentro da nossa cooperativa sobre as questões de saúde. A gente muitas vezes não quer discutir essa questão de saúde, questão de alimentação. Né? O pessoal fala, agora que você corre, né, Roberto? Você fica falando de alimentação, né? Só fica me enchendo o saco. Porque todo lugar que eu falo, pô, a pessoa precisa ter uma alimentação equilibrada. A gente vivia dentro da nossa cooperativa com um pratão de arroz e feijão e macarrão e pau no gato, e muitas vezes esquecia de outras proteínas que são importantes, né? Então, assim, é importante o plano de pensar na saúde. Senão nós vamos começar a perder um monte de companheiros aí, que nós temos de companheiros com diabetes e com outras doenças crônicas aí, não está escrito. Então, a gente precisa, para dentro das nossas organizações, fazer também esse debate e começar a pensar nessa questão da saúde.
Não é só na questão do trabalho, coletar, não sei o quê. Isso é um conjunto, né? A cooperativa, nós precisamos, por isso que nós precisamos receber pelo serviço, eu acho, não, eu tenho certeza. Nós precisamos receber pelo serviço por isso. O catador precisa ter uma boa alimentação. Né? O catador não precisa ganhar uma cesta básica, o catador pode ter um vale alimentação que ele vai no mercado comprar o que ele acha que tem que comprar. Né? Então, o catador e a catadora, na verdade, nós precisamos organizar. Essas coisas que nós precisamos organizar. Se uma empresa, mesmo a empresa de coleta convencional, os caras têm lá o vale alimentação deles, tem tudo certinho, gente, porque os catadores não podem ter, né? Então, essas coisas são fundamentais aí para a qualidade de vida da nossa população. E nós, para quase finalizar, antes das minhas considerações de agradecimento, nós, cooperativa de catadores, precisamos pensar em planos de trazer os catadores que estão nas ruas, gente. Sabe, eu sempre falo que eu estou nessa luta aí desde o início, graças a Deus, né? E quando nós construímos as cooperativas, quando nós fizemos um plano de cooperativa no Brasil, o plano de cooperativa era para agregar os catadores de rua, não é para excluir os catadores de rua. Então, tem que se pensar nisso. Claro, tem muitos catadores que querem viver de forma autônoma e tudo mais, tem suas MEIs, não sei o quê, etc, etc. Beleza, mas a maioria não. A maioria está atrelada a um processo de ferro velho, além de todo o processo que tem ainda de todo o processo de exclusão que tem nesse processo da pandemia que nós estamos vivendo, ainda tem mais essa exclusão desse trabalhador dentro de um ferro velho ainda, sendo explorado, etc, etc. Então, assim, as nossas organizações, é lógico, eu sei que tem um monte de coisa, me fala, Roberto, tem a questão trabalhista, tem não sei o quê, blá, blá. Tem meio, gente, tem. Vamos buscar inteligência. Nossas organizações precisam buscar inteligência para agregar essa população nas suas organizações, tá? Por último, só queria responder uma pergunta que eu vi várias vezes a Cris Medeiros perguntando, com relação ao decreto, né, da coleta seletiva solidária, né? Esse decreto está sendo revisado pelo Ministério do Meio Ambiente. A gente está tentando ter mais acesso a ele, as informações que a gente tem, né? Esse decreto está sendo revisado. Tem algumas coisas, tem alguns pontos que eles me ligaram para mim, pessoal do Ministério do Meio Ambiente, fazendo perguntas, né? Querendo entender mais do decreto. Eu coloquei várias questões que a gente teria, né? Questão principalmente do pagamento para receber, o pagamento para coletar esse material, que muitas vezes esse material você vai e não fecha essa conta dos catadores, né? Tem materiais, né, que são recicláveis que não vêm para os catadores. Então, tem alguns pontos que eu coloquei para eles, mas assim, não tenho mais informação. Eu sei que esse decreto ele vai ter um outro nome. Eles falaram para mim que o nome dele vai ser chamado decreto de coleta seletiva cidadã, um negócio assim, né? Mas só para dizer para vocês que estão aqui nos assistindo que esse decreto ele está sendo revisado pelo Ministério do Meio Ambiente e a gente tem que ficar de antena em pé para que seja para favorecer os catadores e catadoras, né? Que eu acho que um outro tema, Davi, que a gente poderia trazer para cá, né? Que não é esse tema agora, que é esse tema do MTR, esse tema, né? Esses novos momentos que nós estamos vivendo aí da questão das embalagens, dos recicláveis, e principalmente desses decretos aí que estão para serem renovados. Gente, muito obrigado, né, pelo convite mais uma vez. Muito bom estar com Paula, com o Joilson. Muito obrigado mesmo. Foi bacanaço estar com vocês. Assim, fantástico, muito aprendizado aqui. Queria agradecer cada um de vocês que esteve até agora com a gente também. Muito obrigado, né, por tudo isso, né? Agradecer toda a equipe do movimento aí que está cuidando dessa parte da comunicação. Mais uma vez, queria publicamente parabenizar o Davi, o Alex, enfim, toda a galera que está mais na frente aí, Claudete, enfim, a galera que está mais, a Jennifer, né, que é a mais novinha do processo, né? Então, assim, agradecer toda essa galera aí que está à frente de tudo isso. E vamos em frente, gente, vamos continuar unidos, né? Eu acho que a grande questão aí nós vamos continuar unidos, continuar sempre presente. É isso, muito obrigado. Valeu, Roberto, muito, muito bom, muito aprendizado hoje. Vamos passar para a Paula, para ela fechar nossa live com chave de ouro aí. Fico lisonjeada, né, de fechar a live.
Mas queria, pessoal, trazer aqui para vocês um exemplo aqui da cidade, e comecei a minha participação dizendo que a vivência, a experiência de cada estado, de cada município, né, ela muda. Então, queria trazer um exemplo concreto aqui da cidade, quando a gente fala dessa questão da prioridade, de ser essencial e prioritário em questão de imunização. Nós tivemos agora, né, dia 23 de março, aqui no município de Porto Alegre, a indicação, a votação e aceito, inclusive, né, a vacinação, né, de médicos veterinários, seus técnicos e auxiliares. Médicos veterinários, que o movimento da causa animal não me crucifique, né, mas nós tivemos aqui, está dentro de um aceite, né, e começaram a ser vacinados agora, dia 23 de março, médicos veterinários, seus técnicos e auxiliares. Quando se tem, dentro de um decreto federal, né, que os profissionais prioritários são o de saúde de linha de frente, que atuam em preservação da vida humana. Então, aí a gente consegue entender a palavra prioridade, né? Então, é nesse sentido muito que eu trouxe hoje esse exemplo aqui, né? Infelizmente, essa prioridade de médicos veterinários, técnicos e auxiliares desta mesma profissão, começaram a ser vacinados dia 23 de março. Por que não os catadores, né? Que também são essenciais e prioritários. Queria trazer também aqui para vocês uma realidade que é de Porto Alegre, eu não sei se aplica em outros estados e municípios, que nós tivemos aqui, posso errar o ano, e posso corrigir também depois, mas acredito que em 2014 foi aprovado aqui em Porto Alegre a proibição da circulação de catadores carrinheiros e carroceiros, né, o que diferencia muito, né, da questão, acredito eu, dos municípios e estados dos meus colegas que estão presentes aqui na live. Então, Porto Alegre, meus amigos, é um município diferente nessa questão dos catadores. Nós, não querendo desmerecer o sofrimento de outros estados e municípios, mas nós temos aqui um governo que, além de nos tornar invisíveis, nos crucificam. E isso é uma luta da qual eu venho junto com meus colegas, né, principalmente junto ao Alex e uma coordenação do Fórum de Catadores aqui em Porto Alegre, que é essa questão do reconhecimento. E queria finalizar, então, a minha fala diante desse exemplo concreto, né, de questão de prioridade dos profissionais da imunização na nossa cidade, né, dizendo que, e reforçando, provocando e fomentando aqui junto com vocês, a importância dessa questão do estudo, do conhecimento, do acesso à informação, da luta pelas políticas públicas que envolvem o resíduo sólido e as próprias pessoas que têm direito à parte da assistência social e todas as questões de políticas públicas que envolvem esses cidadãos mais pobres, né, mais empobrecidos, né, e terminar minha fala, então, agradecendo muito por essa participação, me sinto lisonjeada de hoje estar aqui com esses representantes importantíssimos para a categoria, e dedicar a minha participação de hoje a todas as pessoas que aqui estão nos assistindo e que perderam seus entes queridos para o Covid-19. Muito obrigada. Obrigado, companheira. Muito bom a live de hoje. Eu agradeço aí todo mundo que ficou até agora assistindo e pedir para vocês não esquecerem de compartilhar o link, convidarem outras pessoas para assistir. A gente volta daqui a 15 dias, de novo com a live, sempre com um tema relevante, com convidados especiais, então fiquem atentos aí às próximas datas. A gente costuma terminar aqui com uma vinheta, mas aí em lembrança aí às vítimas que foram acometidas pela doença, a gente vai fazer um minuto de silêncio aqui,
em respeito às 300 mil pessoas que perderam a vida aí por essa doença e muito por a irresponsabilidade dos nossos governantes também.